apóstolo continua a sua carta dizendo o seguinte: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Muito obrigado, Jesus, pela tua palavra lida. Obrigado pela liberdade que nós temos de audivelmente ler a tua palavra, de podermos mergulhar na tua palavra. Obrigado pela comunidade reunida. Obrigado por esse ajuntamento santo. Que o teu Espírito Santo continue falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Você já ouviu falar em sabedoria popular? Sim? Certamente sim, né? Diga uma sabedoria popular aí para mim. Uma frase, por exemplo: água mole em pedra dura, tanto bate até aqui. O que mais que você conhece sobre sabedoria popular? Eu aprendi uma essa semana, ou semana passada, não foi, irmã Miriam? A gente engole cada sapo de ré, ou rã de ré, não foi? A irmã Miriam estava querendo rã de ré, ou sapo de ré? Rã de ré. Sapo de ré. Valeu. Fala uma pra mim aí, conversa comigo. Quem com porco anda, farelo come. Boa. A pressa é inimiga da... O que mais que eu anotei aqui? Fala uma minha ou uma sua? Boi lerdo bebe água suja. Hã? Boi lerdo bebe água suja. Boi lerdo bebe água suja. Boa. O que você ia falar dele? Me diga com quem és que eu direi. E te direi quem és. Cada macaco no seu? Que mais que eu coloquei? Olha, eu anotei uma boa aqui. Papagaio que acompanha João de Barro vira ajudante de pedreiro. Que mais? O que você pode me dizer? Fale uma para mim. Nunca julgue o homem pela profissão, a mulher pela beleza e o livro pela capa. Tá bom? Boa. Quem é vivo sempre aparece. Você usa bastante, né? Caiu na rede é peixe. Diga aí. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Casa de ferreiro, espeto de pau. Cachorro que ladra não morre. Hã? Onde tem fumaça tem fogo. Sabedoria popular está na boca de todo mundo, não é verdade? Todos nós ansiamos por saber algo, termos alguma resposta para algo. E hoje, não só hoje, mas cada vez mais nós vemos pessoas que dominam de tudo, de todo o assunto, não é verdade? Você abre a sua rede social e tem ali um expert no assunto dos mais diversos. E cada um tem a sua verdade, quem tem a sua sabedoria, sabe do que está falando ou não. No tempos do apóstolo Paulo, isso era uma verdade também. Não cheguei a estudar a fundo a sabedoria popular do apóstolo Paulo, da cultura judaica, mas é certo que Paulo está nos mostrando aqui na sua carta um caminho da sabedoria. Mas um caminho da sabedoria, não da sabedoria popular, mas da sabedoria do alto. Por isso que o título dessa mensagem é isso aqui. O estilo de vida do cristão é o estilo que busca viver a sabedoria do alto. A sabedoria do alto. Paulo está nos mostrando como essa pessoa que se diz cristã, com o seu estilo de vida que vive conforme o Cristo, é o que nós estamos estudando até aqui, esta vida que começa em Cristo, busca viver a sabedoria do alto em tudo o que faz. A essa altura da vida você já deve ter aprendido que sabedoria
não é algo que você adquire automaticamente, sim? A sabedoria popular, ao contrário, sim. Essa sabedoria você vê em Facebook, recebe no celular, nas redes sociais. Mas a sabedoria do alto não é algo que a gente aprende simplesmente por receber uma mensagem ou ver e pesquisar a sabedoria popular. Também não está diretamente ligada com o conhecimento das nossas faculdades, no conhecimento acadêmico. Porque sabedoria é diferente de conhecimento. Sim, sabedoria é diferente de conhecimento. Eu tenho aprendido que sabedoria é a arte de nós vivermos e presenciarmos as situações mais diversas da vida e enfrentá-las em paz. Sabe como a gente costuma dizer? De boa. Passar as adversidades, enfrentar circunstâncias e situações da vida é sabedoria. E ainda seguir em frente. Paulo sabe que todos nós desejamos ser sábios. Paulo sabe disso. Tanto em nossos relacionamentos, como em nossas palavras e nas nossas ações. Qual é o problema? Qual é a dificuldade? A dificuldade é saber experimentar a sabedoria que vem do alto e expressar essa sabedoria nos nossos relacionamentos, nas nossas palavras e nas nossas ações. Essa é a nossa grande dificuldade. Por isso, então, Paulo nos dá algumas dicas de como experimentar esse tipo de sabedoria que só o Senhor pode nos dar. E eu quero compartilhar com você. São quatro caminhos, 4 dicas que o apóstolo Paulo nos dá. Primeira delas, está no nosso texto. Primeira dica que o velho apóstolo nos dá está no verso 18, e ele diz: deixem-se encher pelo Espírito Santo de Deus. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Ou em outra versão, na sua, enchei-vos do Espírito. Outra vez o Paulo, e mais uma vez o apóstolo Paulo usa uma metáfora para a gente poder entender o que ele quer ensinar. Na tradução original desse nosso texto, na versão da Bíblia na linguagem de hoje, o Paulo, em sua metáfora, comparando de sermos cheios do Espírito e não do álcool, do vinho, ele disse o seguinte: não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Essa clara imagem que Paulo lança nas nossas mentes, está claro isso para você? Essa clara imagem nos ajuda a entender o que ele quer nos ensinar sobre sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Assim como alguém que está embriagado, e este alguém vê a realidade, interpreta a vida, age completamente influenciado e controlado pelo álcool, a pessoa cheia do Espírito Santo, que deseja ser sábia à luz do Senhor Jesus, precisa ser influenciado, intoxicado, envolvido pelo Espírito Santo. Por isso, a melhor tradução para essa palavra que o apóstolo Paulo nos dá é: deixem-se encher pelo Espírito Santo. Deixem-se encher. Percebe que começa em nós? É uma atitude que começa em nós de permitir que o Espírito Santo nos encha. Ele quer habitar em nós, mas nós precisamos deixar, abrir as portas, deixar que o Espírito Santo faça essa habitação. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo quer dizer em questões práticas é: sejam dóceis. Se vocês querem ser cheios do Espírito Santo, sejam dóceis, sejam submissos, sejam quebrantados, sejam humildes, sejam rendidos por completo à ação do Espírito Santo. O Dr. Martin Lloyd-Jones, pastor inglês e médico também, ele, nos seus comentários a bíblico, a carta aos Efésios, ele vai ensinar para nós que o vinho, ele não é um estimulante. O vinho, ele é um agente depressivo.
Na farmacologia, o álcool não está na categoria dos estimulantes, o álcool está na categoria dos depressivos. O vinho, o álcool, e é muito interessante isso, porque no primeiro momento, o álcool atua no nosso sistema nervoso, ativando algumas áreas em nós e gerando algumas liberações em nós. Você sabe o que eu estou dizendo? Deixa eu só tomar um golinho aqui, e daí eu vou conseguir. Não, deixa eu tomar uma aqui para firmar o pulso. Já ouviu isso daí? O álcool, no primeiro momento, ele pode gerar esse estímulo e até mudar o nosso comportamento. Mas depois do seu efeito primeiro, o álcool, ele nos joga num lugar de subtração das nossas faculdades mentais. O álcool nos joga numa subtração das nossas emoções. Ele tira o nosso controle físico. Já ficou de pileque aí? Não responde. Já viu bêbado por aí? Não sabe nem para onde está andando. Meio tortão assim, não é mesmo? Esse é o efeito do álcool em nós. O álcool faz isso. Ele, num momento, no seu efeito prolongado, ele nos subtrai. Ele não nos estimula. Esse é o efeito do álcool. E aqui, o Dr. Martin Lloyd-Jones, ele conclui o seu comentário. Ele diz o seguinte, a comparação que Paulo faz entre o vinho e o Espírito Santo. Ele está dizendo que assim como o álcool, o vinho, a embriaguez, afeta profundamente as nossas dimensões volitivas, as nossas vontades, afeta profundamente as nossas dimensões emocionais, afeta profundamente as nossas emoções psíquicas, o nosso psíquico, afeta o nosso corpo, altera a nossa química interna, o nosso metabolismo físico. Assim também o Espírito Santo de Deus age em nós, nos afetando, não de maneira destrutiva, mas pelo contrário, nada de nos subtrair algo. O Espírito age em nós para nos levar à plenitude, a sermos aquilo que Deus quer que sejamos. A plenitude das nossas capacidades é a ação do Espírito Santo. A plenitude das nossas sensibilidades. Conhece gente insensível que não percebe a sua volta, não percebe que se as pessoas estão felizes ou se estão tristes, se estão passando por uma situação de dificuldade, essa insensibilidade. Mas o Espírito Santo nos leva à plenitude das nossas sensibilidades, à plenitude das nossas faculdades mentais, cognitivas. O Espírito Santo age em nós para nos levar à mais madura, mais perfeita, mais profunda, mais completa humanidade. É só o Espírito Santo que faz isso em nós, seres humanos. Por isso, o caminho de uma vida sábia é a sujeição ao Espírito Santo. Você entende isso? Diga amém. Amém. Aleluia. Eu tenho certeza que essas palavras de Paulo devem ter chocado seus ouvintes. Por que comparar o ser cheio do Espírito Santo com a embriaguez, com ficar bêbado? O objetivo de Paulo era mostrar para que sermos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo precisa assumir o controle. Se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, nós precisamos entregar o controle ao Espírito Santo e não nós controlarmos o Espírito Santo. Agora eu vou na igreja, eu vou louvar esse louvor fala. Então, Senhor, então fala através desse louvor. Pontual, circunstancial, com hora marcada. Não é assim que nós seremos cheios do Espírito Santo. É assim com a embriaguez. Porque quem fica de pileque, bêbado, quem fica andando torto, é controlado pelo álcool.
De que maneira nós podemos saber se somos pessoas controladas pelo Espírito Santo ou não? De que maneira isso se evidencia nas nossas ações práticas, no nosso dia a dia, na nossa forma de ser e existir? O próprio Paulo responde, versículo 19. Falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Vamos ler juntos o versículo 20, já que está projetado, você participa comigo lendo em voz alta, por favor. Dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Como saber se o Espírito Santo, então, ele tem controlado as nossas vidas, a nossa forma de viver, o nosso estilo de vida? Vivendo uma vida de adorador, adoração, de adoradora. Uma vida que adora, que canta em todas as circunstâncias. Você percebe que não é circunstancial? Tô feliz, vou cantar, vamos louvar. Tô triste, vou chorar, vou reclamar. Meu Deus do céu, não. Palavras do apóstolo Paulo. Alguém em que estava numa circunstância de morte, condenação. E diz isso pra gente, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Uma vida cheia do Espírito Santo é marcada pela adoração. Essa pessoa, ela canta, ela louva, essa pessoa adora em todos os momentos. Ela fala e canta hinos espirituais, ela canta os salmos. Uma vida cheia do Espírito Santo é marcada pela adoração. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós temos prazer e alegria de ver as coisas com os olhos do Senhor. Não mais ele vive mais, não mais eu vivo mais, Cristo vive em mim. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Davi era um adorador. Ele orou por seu problema, um baita problema, adorou, louvou a Deus, passou pelo seu problema. Moisés era um melancólico temeroso. Moisés não. Tinha medo das coisas. Mas viu o poder de Deus na sua vida. E quando viu o poder de Deus na sua vida, se tornou um adorador. Moisés muda a sua atitude e ele começa a ir à tenda da revelação todos os dias para adorar a Deus. Você já experimentou o poder de Deus na sua vida? Diga amém. Amém. Você já viu o poder de Deus atuando na sua vida? Diga amém. Amém. Então seja um adorador. Se torne um adorador. Cante hinos, salmos espirituais, louve de coração ao Senhor, dê graças em todo o tempo a Deus Pai por todas as coisas. As pessoas podem olhar para você e dizer que você vive embriagado pelo Espírito Santo de Deus. Busque constantemente, sem abrir mão, de forma disciplinada, insistente, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Esse é o primeiro caminho para uma vida sábia, que o apóstolo Paulo nos apresenta. Há um segundo. Entenda qual é a vontade de Deus. A segunda dica do velho apóstolo é que nós precisamos entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Versículo 17. Ele diz, não sejam insensatos. Antes, mas, porém, contudo, o que ele diz? Procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Antes, procurem compreender qual é a vontade do Senhor. A sua vontade, você sabe qual é. Muitas vezes é de dar um afogamento, não é verdade, Maurício? Muitas vezes é ser agressivo. É ou não é? A sua vontade, a minha vontade, eu sei muito bem. Eu a conheço. Conheço os meus impulsos, conheço os meus desejos. Você conhece os seus. Por isso que o velho apóstolo lhe diz, não seja insensato, cedendo à sua vontade. Antes,
Busque compreender qual é a vontade do Senhor. Se nós estamos cheios do Espírito, se vivemos as maravilhas de Deus, nós precisamos não somente sentir que o Espírito Santo está em nós, que nós temos essa comunhão do Espírito Santo, mas nós precisamos compreender também, e além de tudo, o que Deus está fazendo, para onde Ele está nos levando, quais caminhos Ele está nos direcionando, quais são os seus propósitos na minha vida, na minha família, na minha comunidade, quais são os seus propósitos tanto eternos como os propósitos pessoais. Buscar compreender qual é a vontade do Senhor. Eu vejo isso claramente, por exemplo, no fato de Paulo orientar a igreja de Corinto a respeito dos dons espirituais, especificamente quando ele fala sobre os dons de línguas para a igreja de Corinto. E aí ele adverte essa igreja, porque virou uma bagunça. De repente o irmão começa lá a falar em outro idioma no meio do culto, e aí o irmãozinho que está do lado não sabe o que ele está falando, e aí o outro do lado começa a falar também, e aí cada um falando em línguas diferentes. O apóstolo Paulo diz: vamos acabar com esse negócio aí. Eles precisam ter ordem nesse trem. Até mesmo os dons espirituais. Aí o apóstolo Paulo exorta a igreja e diz para a igreja, orienta a igreja: se um está falando em línguas, que Deus, sendo sábio e criador de todas as coisas, senhor de todas as coisas, que ele levante outro para interpretar o que esse alguém está falando, e assim todos sejam edificados, abençoados por isso que está acontecendo aqui. Se não for para isso, você gosta de falar em línguas, esse é o dom que Deus te deu, vai lá para o teu quarto e em secreto você ora em línguas com teu pai, que ele te vê lá em secreto, ele te abençoe e você vai ser edificado por esse momento. Mas até nisso, nessa distribuição de dons, dos dons, o apóstolo Paulo nos adverte: olha, preste atenção para saber qual é a vontade de Deus para isso que está acontecendo aí. A nossa busca espiritual deve nos conduzir a uma intimidade que nos permita entender tanto a vontade de Deus para nós, revelada nas Escrituras, quanto a sua vontade, também revelada nas Escrituras e no nosso tempo com Ele, particular. É tão séria essa questão que a Bíblia nos promete e ao mesmo tempo nos adverte, dizendo o seguinte: quando Deus se revela ao profeta Amós, ele fala o seguinte: certamente o Senhor, o soberano, não fez coisa alguma, não fez nada, sem revelar os seus planos aos seus servos. Se Deus está falando pontualmente com você, numa decisão que você precisa tomar, mas você tem dúvida ainda, e você busca na sua palavra, mas você ainda continua com dúvida, e você vai para o seu irmãozinho, e esse irmãozinho confirma, Deus vai confirmar. Você está entendendo o que eu estou falando? Deus usa meios para confirmar a sua vontade. O que é verdade é que Deus fala conosco. Amém? Amém. Nós é que não escutamos muitas vezes, mas Deus fala. O tipo de sabedoria que Ele quer que nós vivamos é aquela em que, influenciados pelo Seu Espírito Santo, nós podemos e conseguimos discernir a vontade dEle em todas as circunstâncias da vida. Joel, isso é fácil? Não. Joel, como então eu posso discernir, saber se é a vontade de Deus ou não? Bom, primeiro passo, a sua você já sabe. Provavelmente a do diabo também. E a vontade do diabo e a sua vontade, e a minha vontade, elas andam assim, muito próximas. O diabo é um grande estimulador pra gente. Ele diz pra gente: vai mesmo. Vai lá, não deixa barato não. Ah, como você vai deixar ela falar assim com você? Dá na cara também. Vai deixar barato? Que isso? Responde à altura. Te xingou, xinga também. Nossa vontade e a vontade do diabo, elas andam muito próximas. Nós sabemos. Mas e a vontade do Senhor? Como discernir a vontade do Senhor? Como eu posso ouvir a voz de Deus, Joel? Como posso ter certeza que essa é a voz de Deus mesmo, não a minha? A resposta é muito objetiva: intimidade. Você que é casado, sabe, ao ler a mensagem
da sua esposa ou do seu esposo, como ele está se sentindo ou ela está se sentindo, sim ou não? De repente você recebe uma mensagem ali que está de boa, e aí você, melhor ir para casa, o negócio está pegando lá, deixa eu ir já. É assim ou não é? Porque você tem intimidade. Como nós vamos discernir a voz do Senhor e a voz do nosso coração? Com intimidade. A intimidade com o Senhor nos permitirá conhecer a voz dele, tanto no nosso coração, quanto nas circunstâncias, ou através dos lábios dos nossos irmãos, da nossa comunidade, e até mesmo, lógico, e primeiramente, no meu caso, eu acredito muito nisso, nas Escrituras Sagradas. Deus fala, Ele fala no nosso coração, fala de muitas maneiras, Ele fala hoje, Ele já falou hoje, Ele continua falando. Tolice é não buscar ouvir a sua voz, a sua resposta, a sua orientação, a sua sabedoria, a sua revelação para a nossa vida diária. Isso é tolice. Tudo o que Deus quer revelar para você já está revelado aqui, neste precioso livro. Sabia disso? Sabedoria é buscar conhecer essa vontade em todas as circunstâncias da vida. Se você ainda não encontrou ou conseguiu discernir se é a resposta de Deus ou não, lembre-se, Jesus é a resposta para todas as questões da sua vida. Jesus é a resposta. Para todas, Joel, aí pegou pesado. Para todas. Para todas as respostas. Então tenha intimidade com Ele. Suba a montanha se for preciso para buscá-lo. Desça ao vale se for preciso e não saia de lá até ouvir a voz do Senhor. Mas não dê um passo, nem para trás e nem adiante, se você não tiver convicção de que o Senhor está nesse passo que você vai dar. Busque a vontade do Senhor. Terceira lição: aprenda a exercer a autoridade e a colocar-se debaixo dessa autoridade. A terceira dica que Paulo nos dá de como podemos viver a sabedoria do alto, de Deus, para as nossas vidas, é aprender a exercer a autoridade e a colocar-se debaixo da autoridade de alguém. Versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros. Não para aí. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Temer a Deus não é ter medo de Deus. O temor de Deus é santa reverência de Deus. Sabe aquele ditado que diz, aí mais uma sabedoria popular: manda quem pode, obedece? Você foi um filho, uma filha arteira que nem eu? Esse eu ouvi bastante. A importância, o apóstolo Paulo está dizendo, de prestarmos conta, não caminharmos sozinhos, tomando as nossas próprias decisões, como somos estimulados hoje em dia. A vida é você precisa mais é ser feliz mesmo. Se você não fizer por você, ninguém faz. Não presta conta para mim, o que você tem que dar satisfação da tua vida para os outros? Você paga minhas contas? É você que paga minhas contas? Outra sabedoria popular. Essa dica pode à primeira vista parecer estranha. O que isso tem a ver com sabedoria do alto, Joel? É simples. O Senhor, Ele conhece o nosso coração. Foi Ele que nos fez. Ele que te criou. Ele conhece o mais profundo das nossas intenções. E Ele sabe que é um grande privilégio nós sermos cheios do Espírito Santo. É um grande privilégio nosso, daquele que se diz cristão, pequeno Cristo, um Cristo aqui nessa terra, nós, cristãos, é um privilégio. Mas esse privilégio pode se transformar em orgulho. Por isso a importância de prestarmos contas uns aos outros. Por isso, sujeitem-se uns aos outros. Por quê? Por obediência ao pastor? Por quê? Por hierarquia? Não.
por temor a Cristo. Por isso, Deus mesmo nos fez limitados, pessoas limitadas, e mesmo nas coisas do Espírito Santo de Deus, não há uma única pessoa sequer no mundo que detenha todos os dons de Deus. Não há uma única pessoa sequer no mundo que detenha todos os dons de Deus, toda a sabedoria de Deus, que não necessite, não existe nenhuma pessoa no mundo que não necessite, que não dependa do outro. Na dinâmica do reino de Deus, na dinâmica da sabedoria do alto, todos nós somos interdependentes. Por isso, somos um corpo, uma unidade, uma família. Nós temos uma fé, nós temos um só Senhor, um só Deus e um só Espírito que habita em mim. Esse mesmo Deus, esse mesmo Espírito, esse mesmo Senhor também habita em você. Amém. Você entende isso, amém? Na dinâmica do reino de Deus, nós somos interdependentes. Todos, de alguma maneira, exercemos autoridade sobre alguém e, ao mesmo tempo, estamos debaixo da autoridade de outro alguém. Interdependência. Exatamente por isso, Paulo nos adverte que, se quisermos viver a sabedoria do alto, nós não podemos nos eximir da responsabilidade que cada um de nós tem, cada um que se diz discípulo de Jesus, de liderar. Que cada um, nós não podemos nos eximir da responsabilidade de exercer autoridade sobre alguém. Cada um de nós. E de outro lado, nós não podemos nos orgulhar dessa posição que temos, a ponto de não nos submetermos à autoridade espiritual daqueles que têm responsabilidade sobre nós. Você entende isso? Amém? Amém. Talvez a falta desse exercício espiritual tenha levado grandes líderes da década de 80 e 90 a uma decadência. E ainda hoje levado pessoas e grandes líderes a escândalos por causa do orgulho. Pessoas que não prestam contas. Líderes que caminham com o rei na barriga. Mais uma sabedoria popular. A importância de prestarmos conta. É por isso que esse tipo de cristianismo solitário, ou um tipo de cristianismo solitário, que não se envolve com o outro, que não se permite pertencer a nada, e que não tem compromisso com uma igreja local, esse tipo de cristianismo, de ser cristão, de não se submeter a nenhuma autoridade, não é bíblico. Como ser um corpo sozinho? Na dinâmica do reino de Deus não é possível. Sabedoria é entender e viver a interdependência. É receber com uma mão e oferecer graça com a outra. Amém? Você entende isso? Essa é uma verdade que se expande por todas as áreas das nossas vidas, seja na área familiar, seja no trabalho, nos nossos relacionamentos interpessoais, na comunidade de fé. Quem Deus colocou na sua vida para que você fosse responsável por conduzir ou responsável a liderar? A quem você deve pastorear? O princípio da nossa igreja é de que somos uma igreja em que cada ovelha pastoreia a ovelha. O pastor não pastoreia todas as ovelhas, mas ovelha discipula a ovelha e pastoreia a ovelha. Assim como o pastor pastoreia a ovelha. Mas nas nossas interdependências e desenvolvimento dos dons, eu sou responsável pelo irmão que está aqui do meu lado. Uma igreja que depende do seu líder espiritual em tudo é uma igreja doente, é uma igreja que não se desenvolve, sabe?
Ah, o pastor não está, então não vou. Ah, o pastor não está lá, então o negócio não vai dar certo. Por quê? É uma responsabilidade de cada um de nós. Quem você está pastoreando? A quem você está prestando contas da sua vida? A quem você está prestando conta das suas ações? A quem você está se submetendo? Quando agimos assim, igreja, na verdade, nós estamos nos submetendo não ao outro, não ao pastor, não à liderança, mas nós estamos nos submetendo a quem você acha? Jesus. A Jesus, que se apresenta para nós na face do outro. Jesus que se apresenta para nós na face do nosso irmão. E nós agimos assim, de acordo com o apóstolo Paulo, por causa do temor a Cristo, do Senhor, que habita no nosso coração. Você entendeu isso? Diga amém. Amém. Ficou claro isso para você? Por último, não perca oportunidades. A última dica de sabedoria prática é que não devemos perder as oportunidades que se apresentam diante de nós. Deixa eu dizer uma coisa para você que eu tenho aprendido ao longo dessa minha curta jornada chamada vida. Problema, contratempo, é oportunidade. Para quê, João? Para chorar, para reclamar, para largar a mão das coisas, para sair da igreja? Não. Problema, adversidades, é oportunidade para nós glorificarmos a Deus. Colocarmos em prática a nossa fé. Oportunidade para deixarmos e nos tornarmos cheios do Espírito Santo de Deus. Para pensar, às vezes que você mais orou na vida, foi lá tomando uma água de coco, na frente daquele marzão assim, daquelas férias suas, e você estava ali, oh Deus, que dificuldade, Senhor. Eu quero te clamar por misericórdia, Senhor. Essa água de coco aqui está difícil de tomar. Ou foi no momento que você estava sofrendo, chorando, não sabia para onde ir, passando por a maior dificuldade, maior tormenta do seu coração, em que você colocou o pó no chão, o rosto no pó, dobrou seus joelhos no chão e clamou a Deus. As dificuldades, elas são oportunidades. Paulo sabia que os dias eram maus. Eram maus aqui? Eram piores aqui no dia de Paulo? Não. Eram ruins. Então são piores agora. Os nossos dias são ruins mesmo, Joel. Não. Os dias são maus. E não tem como mensurar o que é mal, o que é tão mal assim ou não tão mal assim. É mal, os dias são maus, sempre foram maus. A palavra sempre nos alertou com relação a isso. Paulo sabia que os dias eram maus, difíceis e que oportunidade, nós costumamos dizer na sabedoria popular, a oportunidade não bate na porta. Ser sábio é discernir uma oportunidade como oportunidade. Ser sábio é não ter medo de entrar pela porta aberta. Muitos não aproveitam a porta que se abre, não porque não conseguem discernir claramente, mas porque simplesmente têm medo, temem falhar, temem não conseguir, temem não seguir adiante, temem perder algo. A oportunidade exige de nós ousadia, coragem, darmos passos de fé. Como também foi falado aqui já. A Suzy falou isso. Talvez hoje seja um dia, uma noite oportuna para você dar passos de fé. Dar um passo de fé. Não sei em que área, mas talvez seja. Você já ouviu falar no Albert Einstein? Famoso inventor? Todos ouviram falar no Einstein, né? Conhecido, nosso amigo íntimo. Depois dele ficar mundialmente conhecido pela sua teoria da relatividade,
Ele vivia sendo convidado para fazer palestras nas universidades e nas diversos lugares. Ele não dirigia, a história conta que o Einstein não sabia dirigir. E aí ele dependia do seu motorista para levá-lo nos seus compromissos. Um dia, no fim de uma conferência, o motorista chega para ele, esse motorista que tinha uma grande semelhança física com o Einstein, e diz para ele: professor Einstein, meu chefe, seu motorista aqui, eu já ouvi a sua palestra tantas vezes que eu acho que eu poderia falar no seu lugar. Esse motorista diz para o Einstein. E o Einstein olha para ele, dá uma risada e fala: sério mesmo? Ele diz: sério mesmo. Pois então vamos fazer o seguinte: semana que vem, quando nós formos para a cidade de Yale, você vai falar na palestra no meu lugar, beleza? Beleza, fechado. Eu já estou contigo há tanto tempo ouvindo as tuas palestras, então eu sei tudo e eu vou falar tudo. De fato, o motorista foi à palestra, assumiu o lugar do Einstein e apresentou perfeitamente as principais ideias do grande físico e grande Einstein. Enquanto o próprio Einstein ficou sentado no fundo e alegremente sorria para o seu motorista, apresentando as suas teorias no fundo do salão, e o Einstein estava usando a roupa do seu motorista. Trocaram de lugar. O motorista terminou de apresentar a palestra como sendo o Einstein, e já descendo do palco, quando um estudante muito snob e arrogante se levanta do seu lugar e faz uma pergunta complicada sobre a formação da antimatéria para o motorista que se passava pelo Einstein, só para provocar o cientista. O motorista prontamente para, antes de descer do palco, e responde para esse estudante arrogante e snob: senhor, essa resposta que você me faz é muito simples, muito fácil de ser respondida. Tão simples e tão fácil que eu vou deixar para o meu motorista que está sentado ali no final da plateia responder. Ser sábio é multiplicar oportunidades. Porque quando nós usamos bem as oportunidades que Deus nos dá, Ele as multiplica em nossas vidas. Mas se nós enterrarmos os nossos talentos que nos foram dados pelo Senhor, até o que a palavra diz que até o que nos foi dado será tirado. Na dinâmica da vida, se eu não multiplicar as oportunidades, o mundo, o tempo que passa, e segundo o sábio, passa voando como uma neblina que se dissipa, tudo irá passar e nós perderemos até mesmo o que temos. Espiritualmente, nós não podemos perder as oportunidades que Deus tem nos dado. Perder oportunidades espirituais é lutar contra o Espírito Santo de Deus. É fazer o contrário de enchei-vos do Espírito. Deixem-se encher do Espírito Santo. Toda oportunidade da vida passa. Toda oportunidade da vida passa. Será que a oportunidade da vida eterna também não passará? A oportunidade de marcar um coração com uma palavra abençoadora hoje. Daqui a pouco, quando acabar o culto, a oportunidade de mandar uma mensagem incentivando o irmão, animando, uma mensagem animadora, a oportunidade de mandar um versículo bíblico, a oportunidade de acolher alguém, a oportunidade de abençoar alguém, de abrir as portas, de compartilhar a mesa, a oportunidade de ser ouvidos do Senhor. Deus nos dá uma oportunidade como filhos e filhas de sermos os seus olhos aqui na terra, os seus braços e as suas pernas, a sua boca de Deus. Hoje é tempo de oportunidade, não deixe a oportunidade passar. Lembre-se, os dias são maus. Que Deus te abençoe. Que a graça do Senhor seja derramada sobre a sua vida. Quero te convidar, vem aqui, Breno, tocar pra gente.
Banda, se você quiser vir aqui à frente já se posicionar, eu quero te convidar, você que está aí comigo hoje, escolheu estar aqui, a fechar os seus olhos, a derramar o seu coração diante do Senhor, se você não fez isso ainda. E acima de tudo isso, se você deseja viver uma vida com a sabedoria do alto, clame isso ao Senhor hoje. É uma oportunidade que você tem. O sábio se tornou sábio porque um dia Deus perguntou para ele: o que você deseja? O que você deseja? Eu posso te dar o que você quiser. E o sábio disse: eu não quero guerra, eu não quero vencer batalhas, eu não quero dinheiro. Eu quero sabedoria. Sabedoria do alto. Se você pode, eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Quero te convidar a fazer a sua oração, a se derramar diante do Senhor. E enquanto você ora, eu quero te convidar a abraçar a oportunidade nessa noite de se consagrar ao Senhor. Eu quero te convidar a abraçar a oportunidade de hoje ser cheio do Espírito Santo. Não mais cheio de si mesmo, não mais ensimesmado, mas cheio do Espírito Santo de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Hoje você deseja assumir um compromisso de ser cheio do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo de Deus. É Ele quem vai te ajudar a discernir as situações na sua vida. Você deseja também abraçar a oportunidade hoje de entender qual é a vontade de Deus e não mais a sua vontade, e entendendo essa vontade, obedecer, se sujeitar a ela, se submeter a essa vontade. Não seja insensato, foi o que a palavra disse, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Nessa noite você deseja fazer um pacto, um compromisso em viver a vontade do Senhor para a sua vida? Terceiro compromisso, terceira oportunidade que foi colocada para você hoje: sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. Talvez hoje o Espírito Santo falou que você precisa caminhar com alguém, prestar contas da sua vida espiritual, do seu tempo com Deus, achar um companheiro de caminhada, uma companheira de caminhada, para que ore com você, para que você se submeta, para que você preste contas. Não caminhe sozinho, não caminhe sozinha nas suas decisões, nas suas escolhas. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo.